que eles estão enganados, porque a igreja do Senhor, ela está mais viva do que nunca esteve antes na história. Nós fazemos parte de uma igreja viva, de uma igreja que faz a obra em todas as áreas necessárias. Isso nos deixa muito alegre. Pastor Sócio, obrigado, é uma honra poder estar aqui. A todos os irmãos, deixa eu só falar uma coisa para você. No Gênesis capítulo 21, ontem eu apresentei aos irmãos uma Bíblia de pedraria. É uma Bíblia extraordinária, linda, para as mulheres. Tanto tenho ela na versão feminina, masculina. É extraordinária essa Bíblia, com pedras bonitas, com pedras que representam as pedras que haviam no peitoral do sacerdote, do sumo sacerdote, outras com pedras douradas, prateadas. Mas infelizmente ontem eu só tinha 6 Bíblias, não deu tempo eu chegar lá fora. Mas eu vou mandar pelo menos umas 50 para uma irmã que tem uma loja que eu não lembro o nome dela, e também daqui eu não vejo ela. Evandra. Eu vou mandar para ela umas 50. Aí você vai lá buscar. Pode dar um glória a Deus aí? Amém. Que é para você não ficar de fora. Amém? Capítulo 21 é uma história conhecida. Então vamos ler aqui do versículo 14 em diante. E se você puder, mantenha a Bíblia aberta, o texto marcado, que nós vamos ver o que Deus tem para nós aqui nesta noite. Amém? Diz assim o texto: então se levantou Abraão, capítulo 21, versículo 14. Então se levantou Abraão de manhã pela madrugada, e tomou um pão e um odre de água, e os deu a Agar. Pondo sobre os seus ombros, também lhes deu o menino, e despediu-a, e ela foi-se andando errante pelo deserto de Berseba. Diga comigo, deserto de Berseba. E consumindo a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores, e foi se assentando em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia: que não veja eu morrer o menino. Assentou-se em frente, levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e lhes disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar aonde está. Ergue-te, levanta o moço, pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhes Deus os olhos, e viu um poço de água, e foi e encheu o odre de água, e deu de beber ao moço. E era Deus com o moço, que cresceu e habitou no deserto, e foi flecheiro. E habitou no deserto de Parã, e sua mãe tornou-lhe mulher da terra do Egito. Amém? Esses versículos que nós lemos aqui nos falam um pouco da história de Agar. Agar entra na história quando Abraão, chamado por Deus, convidado a sair da casa dos seus pais e ir para uma terra que o Senhor estava preparando para ele, começa a peregrinar na terra, e nessa sua peregrinação ele passa até o Egito. A Bíblia diz que quando Abraão chega no Egito, ele observa a beleza de Sara. A beleza de Sara chama muita atenção, e Abraão resolve fazer um acordo com ela. O acordo era que quando ele chegasse no Egito, eles diriam que são irmãos, porque Abraão estava preocupado que a beleza de Sara chamasse a atenção de Faraó, e Faraó matasse Abraão para ter Sara como uma de suas esposas. E eles fazem um acordo, e não é diferente. Quando eles chegam no Egito, Faraó, ele fica tão encantado com a beleza de Sara, e realmente, achando que ela é irmã de Abraão, tenta ter ela como uma de suas esposas. Mas por causa disso, no meio da noite, Deus vem, fere o Egito com uma praga terrível, com uma doença, a ponto de eliminar quase toda a nação do Egito. Faraó entendeu que todo este mal que Deus estava trazendo sobre o Egito era por causa de Sara, era por causa de Abraão, e ele vai se reparar com Abraão, ele vai se retratar com Abraão.
No meio desta retratação, ele toma Agar e dá ela como escrava a Abraão. Diga comigo bem forte para nós ir pegando. Diga: Agar foi dada como escrava a Abraão. Ele sai do Egito, Abraão vai embora levando Agar. Isso aqui é muito importante você guardar. Diga assim: Agar saiu do Egito escrava. Mais uma vez, diga: Agar saiu do Egito escrava. Eles vão embora, o tempo passa, e a promessa que Deus havia feito a Abraão de lhe dar um filho ainda não tinha acontecido. Abraão tenta colocar o seu servo Eliezer como seu sucessor, Deus não permite. E agora chega Sara para Abraão e diz: Abraão, Deus me encerrou a madre, Deus fechou a minha madre, eu não posso ter filhos. Sempre quando eu leio esse texto, eu paro nele, porque é muito interessante nós entendermos que quem está no controle das nossas vidas é Deus. É Deus quem abre porta e é Deus quem fecha a porta. É Deus quem permite a enfermidade e é Deus quem dá a cura. É Deus quem dá e é Deus quem tira. A nossa vida está nas mãos de Deus. Deus está no controle de todas as coisas. Porque tem gente que, dependendo da situação que ele está passando, ele coloca o controle na sua vida ao universo, que ele acredita que o universo está movendo-se contra ele. Tem gente que acredita às vezes que é o diabo quem controla a sua vida, dizendo: pastor, o diabo me tirou isso, me tirou aquilo, fez isso e fez aquilo. Eu preciso dizer para você nesta noite: quem está no controle da sua vida é Deus. Nada ocorre, nada acontece na sua vida sem que Deus permita. Nenhuma folha vai cair da árvore, nenhuma gota de água vai descer sem que Deus permita, porque Ele está no controle da sua vida. E a Bíblia diz que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. E ela chega e diz: Abraão, Deus me impediu de ter filhos, então eu quero que você tome Agar e tenha um filho com ela. Assim Abraão faz, nasce Ismael. Mas o tempo da promessa de Deus chega na vida de Sara, porque a sua palavra não volta vazia sem gerar um efeito. Se você tem promessa de Deus, deixa eu te dizer nessa noite, pode acontecer o que acontecer, passar o tempo que passar, mas a promessa de Deus na sua vida vai ser cumprida. O tempo chega e agora nasce Isaac. Quando Isaac nasce, começa uma confusão entre Sara e Agar. Começa um problema agora, porque o primogênito é Ismael, só que Ismael é filho de uma escrava e não da sua esposa Sara. E começa a haver um conflito entre elas, até um ponto que Sara chega para Abraão e diz: Abraão, Agar serviu, mas ela não serve mais. Repita isso comigo e diga: Agar serviu. Diga: Agar serviu, mas não serve mais. E ela chega para Abraão e ela diz: Abraão, eu preciso que você dispense Agar. E aqui começamos o texto que lemos. Porque o versículo vai dizer que Abraão, ele se levanta de manhã pela madrugada. O escritor faz questão de dizer, de deixar claro que ele se levanta na madrugada, porque Abraão se levanta enquanto todos ainda estão dormindo. Abraão se levanta enquanto ainda está escuro. Abraão se levanta enquanto ninguém está orando. Por quê? Porque Abraão sabe que o que está fazendo com Agar é injusto. Abraão sabe que ele está para cometer uma das maiores injustiças da história, porque no momento em que ele precisou, Agar estava lá. No momento em que o filho de Sara não vinha, Agar lhe deu um filho. No momento em que ele necessitou, ela o serviu. Mas agora, como ela não serve mais, ele está dispensando ela para morrer. Por que eu digo para você que Abraão dispensou Agar para morrer? Porque Abraão está dispensando Agar pelo deserto de Berseba. Qual deserto? O deserto de Berseba são necessários 10 dias para se atravessar a pé. Um adulto, ele consome por dia pelo menos 5 litros de água no deserto. Abraão pega Agar e o menino que tem 16 anos de idade e dá a eles um odre de água, que tem 3 litros de água. Ele dispensou ela para que ela morresse no deserto.
Ele dispensou ela para se livrar do problema. A melhor coisa que poderia acontecer a Abraão no pensamento dele naquele momento era que Agar morresse, porque se Agar morresse, ele estaria livre do problema. É por isso que ele se levanta e o texto vai dizer, de manhã pela madrugada. Porque na madrugada ninguém está vendo, na madrugada ele está sozinho, na madrugada todo mundo está dormindo, na madrugada ele está protegido pela escuridão e ele está mandando ela para morrer no deserto. Só que há um Deus nos céus que não dorme, que não cochila, que não tosqueneja, que não tira os olhos de você. Há um Deus nos céus que está vendo todas as injustiças. Há um Deus nos céus que está de olho em todas as armadilhas. Há um Deus nos céus que está vendo todo o planejamento de Satanás contra a sua vida. E deixa eu te dizer, ele não vai deixar que o seu pé vacile, ele não vai deixar que você tropece. Estão dispensando você para o deserto para morrer. No momento em que você não serve mais, no momento em que você não agrada mais, dispensam você no meio do deserto, dispensam você para o deserto para morrer. Mas deixa eu te dizer, Deus não tirou o olho de você, Deus está observando você. E eu vou profetizar em nome de Jesus, nenhuma arma forjada, preparada contra a sua vida vai prosperar. Eu imagino Abraão olhar para Agar e dizer, vai Agar, vai para o deserto para você morrer. Toma aqui um pouquinho de água para não pesar a consciência. Toma um pedaço de pão para não pesar a consciência. Vai morrer Agar no deserto. Eu imagino Deus olhar no deserto e dizer, vem Agar, vem para o deserto, porque no deserto você não vai morrer, no deserto você não vai tombar, no deserto não vai te faltar pão, porque eu sou o pão vivo que desce do céu. No deserto não vai te faltar água, porque eu sou a água viva, e quem beber dela nunca mais terá sede. Deixa eu profetizar sobre a sua vida. Eu imagino Deus olhar para você nesta noite e dizer, vem para o deserto, porque no deserto eu vou ser a tua sombra, eu vou ser a tua coluna que vai iluminar o caminho à noite, eu vou ser aquele que te aquece. No deserto eu vou ser o que cuida de você. Alguém aqui nesta noite que está disposto a encontrar Deus no meio do deserto e pode dar um glória ao seu nome e glorificá-lo nesta noite. E ela vai. Agora olha o texto, olha o texto. Quantos estão com a Bíblia aberta? Diga amém. Olha o versículo 15, vai dizer assim: e consumindo a água do odre, lançou o menino debaixo de uma árvore. Olha aqui, ela está no deserto. Só que quando acabou a água do odre, Agar pensou, é o fim. Ainda tem 9 dias de caminhada e não tem mais água. Acabou tudo. Nós vamos morrer. Então ela pega o menino e ela coloca o menino debaixo de uma árvore. Só que ela está no deserto, irmão. É comum ter árvore no deserto, sim ou não? Sim ou não? Mas aqui tem. Diga por quê. A irmã já está pegando ali. Diga por quê? Porque essa árvore aqui representa tipologicamente a cruz de Cristo. Não, eu vou melhorar para ver se você melhora o seu glória. Eu estou dizendo, quando você estiver sozinho no deserto, quando te mandarem para morrer no deserto, quando te falta pão, quando te falta água, quando te falta sombra, quando te falta esperança, quando você achar que é o fim, quando você achar que acabou, você vai ver a cruz lá, ele dizendo para você, não acabou, não desanime, não pare, não retroceda, porque eu estou no deserto contigo. Canta lá, ele vai estar lá. Aleluia. Ela colocou o menino debaixo da árvore e se afastou a distância de um tiro de arco e disse, eu não vou ver o menino morrer. Veja o versículo 16. Versículo 16, acompanha comigo aí. Meu irmão, isso aqui é extraordinário. Acompanha comigo o versículo 16. Quem está aí, diga amém. Presta atenção no 16. Versículo 16. Aleluia. Ela colocou o menino, se afastou
e disse que não veja eu morrer o menino. Olha o versículo 16, que isso aqui é extraordinário. E foi-se assentando-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia que não veja eu morrer o menino. Levantou a sua voz e... fez o quê? Fez o quê? Olha o texto comigo, como é que Deus trabalha, irmão. Ela colocou o menino lá e diz assim: acabou, é o fim, eu não vou ver o menino morrer. E a Bíblia diz só: levantou a voz e... quem chorou? Diga H, quem chorou? Solta um grito, quem chorou? Então olha o versículo 17, olha o 17. Vê se você dá um glória, irmão, porque agora aqui o bicho vai pegar. Ela colocou o menino e ela chorou. Quem foi que chorou? Olha o 17, presta atenção. Ouviu Deus a voz do menino. Pegou, ali está pegando. Aleluia. Eu quero que você entenda, olha aqui para mim, eu vou dar uma chance, mas eu quero que você dê um glória, eu quero que você entenda, presta atenção. Ela colocou o menino lá e ela chorou. Quem foi que chorou? Só que a Bíblia vai dizer no versículo 17 assim: ouviu Deus a voz do menino. A Bíblia não diz que o menino estava chorando, a Bíblia não diz nem que ele estava dizendo nada, mas Deus ouviu a voz do menino. Diga por quê? Diga com força, diga por quê. Eu sei que não é o seu estilo, isso é um estilo nosso lá do Pará, de ficar acompanhando o pregador. Mas me permita isso, diga por quê. Eu levei um ano para entender isso aqui, vê se você dá um glória. Presta atenção. Quem é que está chorando? Agar. Deus está ouvindo quem? Por quê? Porque Deus ouve quem está aos pés da cruz. Aqui pegou, mas esse lado não pegou. Eu vou repetir para você. Eu estou dizendo para você: não largue a cruz. Ela colocou o menino lá, mas ela se afastou. Ela foi à distância de um tiro de arco. O menino ficou lá. Deus ouve quem está aos pés da cruz. Então deixa eu dizer para você nesta noite: ainda que esteja ferido, ainda que esteja se arrastando, ainda que esteja no deserto, ainda que não tenha mais água, ainda que não tenha mais pão, mas não largue a cruz. Não saia dos pés da cruz, porque enquanto você estiver aos pés da cruz, Deus vai ouvir a sua voz. Quantos estão aos pés da cruz aqui nesta noite? Deixa-me ver. E pode dar um glória ao nome de Jesus aí. Aleluia. Escute. Sabia que há momentos que parece que Deus não está nos ouvindo? Há momentos que parece que Deus não nos ouve, mas Deus está ouvindo as circunstâncias. Ele está ouvindo o clamor da sua alma. Sabe que há momentos na vida que Deus nem vai falar com você, mas Deus ele vai falar com as circunstâncias que você está passando. Deixa eu lhe dar um exemplo. A Bíblia diz que Jonas, depois da tempestade, depois da sorte, descobriram que era por conta dele, ele foi lançado no mar. E ele foi engolido por um peixe. E se você ler, vai ver que Jonas diz: do ventre do peixe eu clamei. Quem clamou? Quem clamou? Ele vai dizer: do ventre do peixe eu clamei, lá do abismo eu clamei. E a Bíblia diz assim: Jonas orou, e Deus falou com o peixe. Vomitar Jonas na praia. Fica tranquilo, irmão. Existem momentos que Deus não vai falar com você, mas Ele vai falar com as circunstâncias. Ele vai falar com a tempestade. Ele vai falar com a luta. Ele vai falar com a prova. Ele vai falar: cessa a tempestade. Ele vai falar com o peixe. Ele pode não falar com você diretamente, mas Ele vai falar com as circunstâncias. Olha o texto, olha com o texto, presta atenção, veja comigo aqui, versículo 17. E ouviu Deus a voz do menino e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus. E bradou o anjo, diga anjo. Eu não sei se a sua Bíblia é igual à minha, mas tem um A maiúsculo aí na sua Bíblia? Esse anjo está com A maiúsculo? Quem tem, diga amém. Aleluia. Diga por quê.
Não diga com força, diga por quê. Porque esse anjo aqui, ele está com A maiúsculo. Quando você vai ler na Bíblia sobre anjos, anjo é com A minúsculo, mas aqui está com A maiúsculo. Diga por quê. Mas pelo amor de Deus, irmão, vê se você reage, porque eu tive que estudar até o hebraico para entender isso aqui. Diga por quê. Porque esse anjo aqui representa, esse anjo aqui é a manifestação teofânica de Cristo. Só esse lado aqui está pegando, só os irmãos aqui na frente. Eu vou melhorar para você. Aqui ele não manda Miguel, não manda Gabriel, não manda arcanjo, não manda querubim, não manda serafim. Ele não manda dos seus milhões e milhões e milhares de anjos, não. Ele mesmo vem, ele mesmo se disfarça de anjo. Aqui é o mesmo que apareceu a Manoá e que disse: o meu nome é maravilhoso. Aqui é o mesmo que estava na fornalha com os 3 rapazes lá na Babilônia, dizendo: tem momentos que eu não mando profeta, eu não mando arcanjo, eu não mando querubim, eu mesmo vou. Ele mesmo está aqui esta noite, porque eu sinto a presença dele aqui neste lugar. Ele mesmo veio. Quantos sentem a presença dele aqui esta noite? Quantos sentem? Quantos sentem? Quantos sentem? Pode dar um glória ao nome dele. Oh, é ele quem vem. Porque a gente fica assim: Deus manda um profeta para falar comigo. Deus manda um anjo. Eu disse: eu não vou mandar profeta, eu não vou mandar anjo, eu mesmo vou. Quantos sentem ele aqui nesta noite? Olha o texto, olha o texto. E bradou o anjo de Deus Agar desde os céus e disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar aonde está. O anjo está olhando para Agar e está dizendo assim: qual é o problema? Porque ela já passou por aqui antes. Quando ela estava grávida de Ismael, ela queria fugir de Abraão, e ela veio por esse mesmo caminho, e o mesmo anjo falou com ela e mandou voltar. É por isso que ele está dizendo assim: o que tens? Qual é o problema? Você já passou por aqui antes. Você já enfrentou lutas antes. Não é a primeira vez que você é provado. Você não foi reprovado da primeira, então também não será reprovado dessa. Não é a primeira vez que você passa luta. Não é o primeiro exército que você enfrenta. Não é o primeiro gigante que vai tombar. Quando Davi chega na presença de Saul, Saul disse: Davi, você é muito pequeno. Ele disse: Saul, ó rei, já veio um urso tentar arrebatar uma ovelha. Eu tomei a ovelha da boca dele. Depois veio um leão. Eu tomei a ovelha. Esse gigante não é nada comparado ao Deus que eu sirvo. Deixa eu dizer o que você está passando. A luta que vem não é nada comparado ao Deus que você serve. Porque parece que cada problema que nós enfrentamos, irmão, vai ser o fim. Mas você já pensou que seria o fim antes? Você já passou por situações da sua vida que você disse: agora não tem mais jeito? Alguém já olhou para você uma vez ou outra na vida e disse assim: agora ele está acabado? Mas como tem uma música aqui, um hino que tem por aí: olha eu aqui. Apesar de tudo, olha você aí. Apesar de todos os tombos, apesar de todas as lutas, apesar de todas as dificuldades, apesar de todas as lágrimas, apesar de tudo que você sofreu, apesar de tudo que passou, apesar de tudo que enfrentou, olha você aqui, você ainda está de pé. Já fizeram de tudo para te derrubar, mas você ainda está de pé. Já fizeram de tudo para te parar, mas você ainda está de pé. Ele está dizendo: fica tranquilo, porque eu venci e você vai vencer. Essa é só mais uma. Ele vai dizer lá, presta atenção, versículo 18. Versículo 18: ergue-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. O versículo 18 me chama a atenção aqui, o começo dele, porque ele começa dizendo assim: ó, ergue-te.
Se nós pararmos para analisarmos a Bíblia a fundo mesmo, você vai perceber que todo o milagre de Deus, ele acontece a partir de uma ação humana. Deus, ele vai sempre reagir em cima daquilo que você agir. Você nunca vai ver ninguém agindo e Deus o deixando desamparado. Tudo acontece a partir de uma ação nossa. Zaqueu, para ver Jesus, sobe na figueira. A mulher do fluxo de sangue se atirou para tocar nas vestes de Jesus. Bartimeu, quando vê Jesus passando, ele ouve Jesus passando, melhor dizendo, que ele é cego. Ele ouve o barulho e pergunta: o que é que está acontecendo? E alguém olha e diz: é Jesus que está passando. Ele larga a sua capa, que dava a ele o direito de pedir esmola, e começa a gritar: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus olha para ele e pergunta: o que é que queres que eu te faça? Ele diz: que eu torne a ver. Jesus olha e diz: então veja. Você sabe que o problema é que às vezes nós não sabemos o que queremos. Às vezes nós ficamos titubeando, dividido. Aí começamos a procrastinar, enrolar, e não dizemos exatamente para Deus o que é que nós queremos. Ele está olhando para Agar e dizendo, assim: ergue-te! Porque às vezes nós queremos adotar um espírito de coitadinhos em nós, e queremos viver como coitados, choramingando, dizendo: pastor, ninguém faz nada por mim, ninguém me dá nada. Tinha um desenho antigamente que tinha uma raposa que vivia dizendo: ó céus, ó vida, tudo dá errado comigo, tudo só chove porque eu saí de casa sem guarda-chuva. Nós começamos a reclamar e adotamos isso para nós. Achamos que alguém vai ter dó de nós. Queremos que alguém tenha dó de nós. E deixa eu te dizer uma coisa: ninguém vai ter dó de você. Nós queremos que Deus olhe para nós com dó. Deus, ele nunca vai olhar para você com dó. Deus, ele vai olhar para você com misericórdia. E nós que, pastor, o problema é que ninguém ora por mim. Então levanta você e ora. Pastor, ninguém faz nada por mim. Então levanta você e faz. Para de ficar esperando pelos outros aquilo que você precisa fazer. Existem momentos nas nossas vidas que é necessário se levantar, sacudir a poeira, levantar e dizer igual Paulo: diga ao fraco que eu sou forte. Eu sei ter tudo e sei também não ter nada. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele olha para ela e ele diz assim: ergue-te. Para de viver lamentando, chorando. Se levanta, porque há um Deus nos céus que cuida de você. Há um Deus nos céus que cuida de você. Eu tenho certeza que se você se levantar nesta noite, Ele fala contigo. Ele diz: Ezequiel, se coloca de pé. Eu tenho certeza que se nesta noite você der o primeiro passo, Ele anda todo o resto para você. Eu tenho certeza que se você se levantar nesta noite, Ele faz acontecer. Olha comigo o texto, olha o texto. Quantos estão entendendo e podem dar glória ao nome de Jesus? Olha o versículo 19. E abriu-lhes Deus os, e viu um poço de água. E foi e encheu o odre de água e deu de beber ao moço. Para aqui, irmão, olha aqui para mim, só para nós entendermos isso aqui. No versículo 15 diz que a água do odre acabou. Diga comigo: a água do odre acabou. Aí ela coloca o menino lá e se afasta à distância de um tiro de arco e começa a chorar e diz assim: acabou tudo, acabou a água, não tem mais água. Todo o problema de Agar é porque não tinha mais água no odre. A água do odre secou. Ela começa a chorar porque o odre secou. Ela está desistindo de tudo porque o odre secou. Ela quer parar, ela quer desistir, ela quer parar ali mesmo. Ela quer morrer, porque o odre secou.
Só que ela está sentada numa fonte de água, olhando para o odre vazio. Entendeu aí? Ela está sentada numa fonte de água, olhando para o odre vazio, morrendo por causa do odre que está vazio. Entenda o que eu vou lhe dizer nesta noite: a sua vida não é resumida num odre. Não é porque o odre secou que é o fim para você. Não é porque o odre secou que tudo vai se acabar. Não é porque o odre secou que não tem mais jeito. Não é porque o odre secou que acabou as esperanças, não. Deus nem quer você bebendo de odre. Deus tem uma fonte de água para você beber dela. É que às vezes nós depositamos tudo no odre. O odre secou e ela está dizendo assim: não tem mais água, acabou. Tem gente que está desistindo de tudo por causa de um odre, por causa de uma coisa que deu errada, de um emprego que perdeu, uma oportunidade que perdeu, por causa de uma crise. Quantas pessoas estão desistindo do seu casamento por causa de uma crise? Pastor, agora acabou tudo, agora já era. Quantas pessoas estão desistindo dos seus sonhos? O mês que vem é considerado como o mês do alerta, o mês amarelo, porque as pessoas estão desistindo da vida por causa de um problema, por causa de uma luta, por conta de uma coisa que deu errada. Estão desistindo da vida porque perderam alguma coisa. Estão desistindo da vida porque uma porta se fechou. Estão desistindo só porque não tem mais água no odre, mas estão assentados na fonte e não conseguem beber da fonte porque a sua mente está no odre. Tire a mente do odre e coloque na fonte. Não olhe para o que perdeu, não olhe para o que deu errado, não olhe para o fracasso, não olhe para as crises. Olhe para o Deus que você serve, que tem muito mais abundante a fazer na sua vida, que tem portas e portas para abrir para você, que tem oportunidades. Deixa eu te dizer, esta crise não vai acabar com o seu casamento. O seu casamento não depende de odre. Deus vai restaurar nesta noite e você vai começar a beber da fonte. Só que se você olhar o texto, presta atenção, você vai ver que Deus, Ele não abriu a fonte, Ele abriu os... Diga por quê? Porque a fonte já estava lá. Ela está sentada na água lá, do lado. Só que ela está tão cega por causa do odre que ela não vê a fonte. Deus precisa abrir os olhos dela para ela entender que o mundo não se resume a um odre, que o mundo é maior do que um odre, que o que Deus tem para ela é maior do que um odre. A fonte já estava lá, diga, já estava lá. Diga por quê, dá um grito, diga por quê. Vê se você dá um glória. Porque no momento em que surge a sua necessidade, já vem a provisão de Deus. Eu vou melhorar para ver se você melhora o seu glória. Quando Agar está saindo lá na madrugada, sendo dispensada por Abraão, eu imagino Deus já olhar e dizer: cava um poço aí, porque ela vai chegar. No momento que surgiu a sua enfermidade, Deus já preparou a cura. No momento que surgiu a adversidade, Deus preparou a vitória. Eu não sei qual é a luta que você está enfrentando nesta noite, mas no momento em que ela surgiu, Deus já preparou a vitória. Aqui para nós ir encerrando. Não desista por causa do odre. Um dia chegaram para Jó. Jó estava lá na sua casa, um homem mais reto, fiel, temente a Deus, desviava-se do mal. Jó fazia sacrifícios pelos seus filhos na possibilidade deles terem pecado. Homem reto, íntegro diante de Deus. Mas um dia Jó estava lá na sua casa. Enquanto Jó estava na sua casa, chegou um mensageiro gritando, dizendo: Jó, as ovelhas estavam lá no campo, Jó, mas chegou um fogo do céu e consumiu todas. Enquanto este falava, chegou outro correndo e disse: Jó, estavam os camelos e as jumentas do campo, veio os caldeus, se dividiram, levaram os camelos, levaram as jumentas, mataram os servos e as servas, só eu fiquei.
Enquanto esse falava, chegou outro gritando: Jó, todos os teus filhos estavam na casa do teu filho mais velho. Veio um vento do norte, destruiu o telhado, matou todos os teus filhos, servos e servas, só eu fiquei. A primeira coisa que eu aprendo na história de Jó, diga o quê? Fofoqueiro não morre. Sempre vai sobrar um, pastor. A gente fica dizendo: Deus tira o fofoqueiro, mas não tem jeito, irmão. Ele sobrevive a uma bomba atômica, só para contar fofoca. Quando Jó ouve isso, a Bíblia diz que ele raspou a sua cabeça. Ele vestiu-se com saco, tirou as suas roupas, cobriu-se com cinzas, dobrou os joelhos e disse: Deus me deu e Deus tirou. Nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu eu voltarei para lá. Bendito seja o nome do Senhor. A história de Jó é pesada, porque agora o seu corpo é ferido com chagas. As feridas tomam conta de todo o seu corpo. E Jó está assentado nas cinzas lá, com caquinho de telha, coçando as suas feridas. Enquanto ele está lá coçando as suas feridas com caquinho de telha, a mulher dele chega e diz: Jó, desiste, abençoa o seu Deus e morre. Imagina o Jó olhar para ela e dizer: você fala como louca. Como é que eu posso abandonar o meu Deus? Como é que eu posso desistir? Imagina ela dizer: Jó, você perdeu os filhos, perdeu as riquezas, perdeu os bens, perdeu tudo, seu odre secou. Ele disse: mas aqui ainda nas cinzas, coçando as minhas feridas com um caquinho de telha, eu ainda sinto a mão dele me pegar por baixo, me colocar de pé. Ele vem lá na frente e diz assim: ainda há esperança, ainda há esperança, ainda há esperança para a árvore cortada, aleluia, no seu tronco, e secam as suas raízes, mas ao primeiro cheiro das águas, elas brotarão novamente. Eu vim dizer para você nesta noite: não desista, não desista por causa do odre, ainda que tenha sido cortado, mas ainda há esperança para você nesta noite. As águas do Espírito Santo estão aqui nesta noite, neste lugar. O ato da Santa Ceia representa a nossa aliança com Cristo, e Ele está dizendo: ainda há esperança. Jó se levanta e diz: eu sei que o meu Redentor ele vive, e por fim se levantará na terra em favor de mim, ainda que a minha pele seja consumida, nos meus ossos, na minha carne, eu louvarei ao Senhor. Não desista, ainda há esperança para você. Eu não sei qual foi a sua perca, eu não sei qual é o seu odre, mas ainda há esperança para você nesta noite. Deus ainda pode te fazer dar frutos novamente. Deus ainda pode fazer você brotar novamente. Deus ainda pode fazer coisas extraordinárias na sua casa, na sua família, no seu casamento, no seu ministério. Pode até pensar que é o fim, que acabou, mas é agora que você vai beber da fonte. Para encerrar, olha aqui para encerrar. Ela foi, encheu o odre de água e deu de beber ao moço. Olha o versículo 20, versículo 20. E era Deus com o moço que cresceu e habitou no deserto e foi flecheiro. E habitou, isso aqui é muito importante, aqui é para nós encerrarmos, é muito importante. Versículo 21. E habitou no deserto de... Qual deserto? Diga com muita força: Parã. E habitou no deserto de Parã, e sua mãe tornou-lhe mulher da terra do... Olha aqui, presta atenção, aqui nós vamos encerrar. Cadê a banda? Já está?
Nós vamos encerrar aqui. Aonde foi que ele habitou? Diga, Parã. Aonde foi? E o texto vai dizer assim: e a sua mãe tornou-lhe mulher da terra do... Peraí, do Egito para Parã é longe. Ele habitou em Parã. A lógica seria ele tornar sua mãe mulher de Parã. Mas ele torna ela mulher de onde? Do Egito. O termo mulher aqui na língua grega é guinar. Diga comigo, guinar. Porque mulher na língua portuguesa não dá à mulher o seu devido valor. O termo na língua grega aqui é guinar. Diga guinar. Guinar significa senhora, aquela que manda. Você vai pegar e você dá um glória, amém? Está preparado? Diga glória a Deus. Presta atenção. Aonde é que ele habita? Tornou-lhe senhora de onde? Por quê? Como foi que Agar saiu do Egito? Como foi? Como foi? Começo da mensagem, como foi que ela saiu? Como é que ela volta? Mandando. Não pegou, vou melhorar. Eu tenho paciência. Eu quero que você pegue. Como é que ela saiu do Egito? Como é que ela volta? Mandando. Que pegou? Eu vou dar mais uma chance. Diga por quê? Porque Jó disse assim: ó, o teu primeiro estágio pode ter sido pequeno, mas o teu fim será grande. Vou dar mais uma chance. Esse lado aqui não pegou, só aqui. Eu vou dar mais uma chance para vocês. Presta atenção. Lá em Eclesiastes, Salomão diz assim: ó, é melhor o fim das coisas do que o começo delas. Eu não sei como é que você começou. Eu não sei se você começou escravo. Eu não sei quando você era pequeno quando começou. Mas eu sei como é que você vai terminar. Eu sei como é que você vai terminar. Fique de pé comigo que nós vamos encerrar. Aleluia. Eu não sei o quanto você era pequeno. Eu não sei o quanto você foi humilhado. Eu não sei como é que foi o seu começo. Mas de uma coisa eu tenho certeza: o seu fim será grande. O seu fim será grande. Porque maior é o fim das coisas do que o começo delas. Vou encerrar aqui. Um dia pegaram o Sansão. Cadê o irmão que canta? Nós vamos encerrar aqui. Um dia pegaram o Sansão. Sansão foi o homem mais forte de Israel. Mas um dia ele foi enganado, vazaram os seus olhos. Ele foi levado para o meio dos filisteus e foi para uma moinha. Quando ele chegou na moinha, botaram ele para ficar empurrando ela de moer grãos. 1 ano, 2 anos. Um dia fizeram uma festa no meio dos filisteus e mandaram buscar Sansão como um troféu para zombar dele. Quando o Sansão chega lá, eles colocam o Sansão no meio do palácio e começam a zombar de Sansão. Todo mundo havia esquecido da unção de Deus que um dia repousou sobre Sansão. Todos haviam se esquecido do Espírito Santo que estava ali, aleluia, um dia sobre Sansão. Mas Deus não havia esquecido de Sansão. O Espírito Santo não havia esquecido de Sansão. Sansão chega para o moço que está com ele e diz: onde é que estão as colunas do templo? Ele fala: está ali. Então me coloca lá. Coloca Sansão no meio das 2 colunas. Sansão ergue a voz aos céus e diz: Senhor, só mais uma vez me dá a unção do teu Espírito Santo. Só mais uma vez me enche nesta noite. Só mais uma vez me dá a sua graça. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apoderou de Sansão. Ele derrubou as colunas do templo, matou mais filisteu na sua morte do que em toda a sua vida. Deixa eu dizer uma coisa para você nesta noite: o seu fim não termina em fracasso, o seu fim não termina em vergonha, o seu fim não termina em derrota, porque Ele investiu em você e Ele vai te renovar mais uma vez. Você que está me ouvindo na sua casa, Ele vai te renovar mais uma vez, Ele vai encher mais uma vez,
Ele vai fazer você brotar e dar frutos mais uma vez. Tem um hino que eu quero cantar com você, só um pedaço dele, da harpa cristã. Porque Ele posso porque Ele vive. Bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. mais uma vez, porque Ele vive, para nós encerrar. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Diga com força, com força, com força. Porque Ele vive, Temor, temor. temor não há. Mas eu sei, Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. você pode aplaudir bem forte ao nome. Aleluia! Aleluia. Já abra sua Bíblia comigo, por favor. O pastor me autorizou aqui a fazer a leitura oficial da Santa Ceia. Nós vamos abrir Mateus 26. Mas antes, deixa eu perguntar. Alguém aqui que não é crente, ou que esteja afastado, ainda há esperança para você. Você que me ouve na sua casa, através da rádio, através da internet, que está afastado, que achou que era o fim, porque o odre secou. Deus tem uma fonte de água para você. Ainda há uma oportunidade. Aqui na igreja tem alguém? Se tiver, eu quero orar por você. Aí na sua casa você comenta. Mateus capítulo 26. E o versículo 26 em diante. Os que têm, digam amém. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e abençoou e partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é meu corpo. Então ele tomou o cálice e, tendo dado graça, deu aos seus discípulos, dizendo: bebei dele todos, este é o meu sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para perdão dos pecados. E digo-vos isto, que desde esta hora em diante não beberei do fruto da vide, até aquele dia em que hei de beber de novo convosco no reino de meu Pai. Nós temos aqui um casal, estão 3 pessoas aqui reconciliando. Você pode dar um glória ao nome de Jesus? Vamos orar por essas pessoas e eu vou orar pelo pão. Que honra. Amém? Pai, em nome de Jesus, aqui estão os teus filhos que estão se reconciliando com o seu altar e contigo mais uma vez. Faz os teus filhos dar fruto, Senhor, novamente. Eu sei que em casa, Senhor, através da internet, da rádio, tem gente se reconciliando contigo nesse momento, Senhor. Então, em nome de Jesus, Pai, abençoa a vida de cada um deles que estão voltando para a sua casa nesta noite. Pai, diante de mim aqui estão os teus filhos segurando o pão que representa o corpo de Cristo, que foi partido por nós, Senhor, em memória
memória de Cristo. E nós vamos fazer isso anunciando, Senhor, a sua morte, que o Senhor morreu, e dizendo que o pecado não tem mais poder sobre nós, porque ao comermos do pão, Senhor, e bebermos do vinho, nós fazemos parte do teu corpo e do teu sangue, em nome de Jesus. Amém.